Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Mais uma vez, Senhor, agradecidos pela oportunidade deste encontro e deste estudo, pedimos a sua orientação em torno dos nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos balizar da melhor maneira as nossas atitudes no cotidiano. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro Religião dos Espíritos. O título dele é Cadinho. E eu já coloquei uma imagem ali para explicar para vocês o que é cadinho. Todo mundo já ouviu essa palavra? Já, né? Às vezes a gente fala, me dá um cadinho, mas não é esse não. Então o cadinho a que se refere ali, trata-se deste recipiente ali, que é capaz de receber algo fundido, aquecido em grau muito superior, né? Podemos pensar no ferro, no ouro, no alumínio, aquilo que pode ser derretido e que normalmente um calor mais leve não vai derreter, e um recipiente que precisa ser firme, que não vá se desfazer também com a alta temperatura. Então nós podemos pensar assim, o que é que o Emmanuel vai falar para nós que tem a ver com isso, né? Que vai efervescer de alguma maneira para flexibilizar aquilo que está lá dentro, para amoldar, para modelar. Então, nós vamos ver no longo do texto sobre isso e a gente fica até surpreso quando a gente começa a fazer a associação, né? Do que Emmanuel vem trazer, da importância desse cadinho na nossa vida. Mas nós vamos seguir o texto e a gente vai chegando lá. Primeiro parágrafo do texto, ele vem trazendo uma frase muito interessante para a gente começar nossas reflexões. Emmanuel diz que muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Olha como ele começa esse cadinho, dizendo que na Terra, muitas vezes, olha só, não são poucas vezes, na posição de cultores da delinquência. O que é cultor da delinquência? Alguém tem uma ideia? Que cultiva? Isso. Cultor é a mesma coisa daquele que cultiva, né, que alimenta, os cultivadores da delinquência. E delinquência, o que é? São aqueles mentores, né, do desregramento, né, incentivando o crime, atentado, mas eles não aparecem, aparece quem faz. Mas o cabeça principal nunca aparece. Sim, pode pensar por aí, mas ele está trazendo na posição de cultores, conseguimos escapar, ele está implicando a gente. Ele não está falando dos grandes mentores só, não. Está falando dos pequenos, que muitas vezes nós também cultivamos atitudes de delinquência. O que é delinquência, né? Tudo aquilo que vai contra as leis, contra as normas, do bem proceder, da boa convivência, né? Do bem-estar, da preservação da vida, da preservação da harmonia. E a gente para pensar e fala assim, mas isso não é crime? Às vezes eu posso ficar nervoso e posso ser violento?
mas eu não estou cometendo um crime. Será que numa análise mais aprofundada e mais isenta de autodefesa, a gente não vai se encontrar também próximo desses que estão fazendo algo que o crime é dado um nome e é catalogado e se a pessoa é pega, ela é levada para julgamento e prisão muitas vezes? Então, Emmanuel já começa a nos fazer pensar, né? Será que eu estou cultivando alguma coisa que está contra as normas? E aí a gente pode pensar na consciência, que é onde estão ali as leis divinas. A consciência já nos mostra se a gente se excedeu, se a gente abusou, se a gente se omitiu, porque existe a delinquência também por omissão. Se a gente só deu a ideia, eu não fiz nada, mas eu dei a ideia. Será que eu não estou sendo um cultivador dessa delinquência? E será que eu não vou responder de forma mais grave? Patrícia, às vezes acontecimentos normais, né, na nossa vida, às vezes dentro de casa, no meio do trabalho. Eu estou falando com a pessoa e eu não estou concordando, aí eu vou e aumento o meu tom de voz. Quer dizer, isso é uma delinquência, a pessoa está começando, fica no mesmo tom de voz, mas eu aumento para ver, então, e às vezes no lar a criança está vendo. Quer assim para resolver um problema, só eu gritar, eu espernear que eu vou conseguir. Né? Então, às vezes nós estamos ensinando, às vezes a criança a ser igual a gente. Sim, nós temos um vírus que é cultivado há milênios. É igual aqueles vírus de computador, que quando chega no computador, quem é mais dessa área, destrói lá dentro, faz funcionar tudo estranho, né? A gente tem esse vírus implantado há milênios em nós, é o vírus da violência, né? A gente tem uma cultura disso. Se não te escutou, fala mais alto. Se não escutou, grita. Se não escutou, bate a mão na mesa. Se não escutou, parte para cima. Não é assim? Muitas vezes a gente cultiva isso dentro de nós, mas a gente vai aprendendo que não é por aí. Mas aí, quanto tempo nós cultivamos isso, né? Até o ponto de achar que isso é normal. O que é o normal? É o que a maioria das pessoas adota. O anormal passa a ser o que está pacificando, o que silencia, né? Então a gente começa a pensar de que nas nossas relações, dentro do lar, no trabalho, igual o Valdemir falou, nós temos que estar atentos se a gente não está cultivando a delinquência. Essa semana, no início da semana, eu escutando uma moça, ela trabalha na área de família no tribunal. E ela era síndica do prédio dela. E ela contou para mim que durante o tempo que ela foi síndica, que tinha uma vizinha que gritava muito com a filhinha dela. Então, que ela ficava muito incomodada, porque ela via isso, né, nas varas de família, os conflitos. E um vizinho reclamou com ela, dos inúmeros que tinham lá. Então, um dia ela encontrou com essa condômina, essa vizinha, e colocou para ela que ela estava percebendo que ela estava nervosa com a filha, que tinha tido reclamações, passou para o plural, mas que ela estava preocupada se ela não poderia rever, porque muitas vezes aquela criança vai entender que é normal gritar com ela. Então lá na frente, quando ela tivesse um parceiro, uma pessoa caminhando junto, se gritar com ela, ela não vai perceber que aquilo é um abuso, que dali pode se prolongar uma violência. Olha que interessante. Então, a gente precisa refletir nas nossas atitudes, né? Aí a vizinha mudou completamente o comportamento. Então, como o Valdemir está nos ajudando, muitas vezes é esse vírus que a gente tem que combater. A gente sabe que a gente pega vírus em qualquer lugar, né? Então, ele faz um estrago na gente, fisicamente.
mas esse vírus já está implantado na gente, viu? Então não precisa de pegar de ninguém. A gente pode reforçar nosso contágio. Muitas vezes, igual você está lembrando, né? O nosso exemplo pode contaminar aquele que está ainda em formação, né? No caso das crianças. Muito bem. Aí, eu peguei uma historinha do Chico quando ele visita a penitenciária. Há um tempo atrás eu contei um pouquinho dessa história aqui. Está no livro Entender Conversando. No capítulo 3 dele, tá lá. Aí o Chico Xavier, ele conta que ele foi visitar uma penitenciária em São Paulo. E que ele achou muito interessante a visita. Que o diretor da penitenciária falou, quem quisesse ouvir a palestra dele, né, fazer as orações, que fizesse inscrição. Teve 542 presos inscritos para a palestra. Chegou na palestra, o Chico fala assim, foi um encontro tão agradável que tive vontade de passar férias na cadeia. Não para ficar descansando, mas para conversar toda noite com os que pudessem conversar, mesmo na cela. Porque lá tem espíritos brilhantes, maravilhosos. Aí a pessoa que estava entrevistando o Chico, né? Na cela, Chico, há espíritos maravilhosos? É, ali dentro da penitenciária, na condição de preso, não é? De presos. Desses 542, um me disse, pois é, Chico Xavier, nós somos tratados por números. Muitos são os presos e os cárceres, então tem que colocar um número. Número 3, número 14, isso dá um desgosto. Então eu disse assim, meu filho, quem é de nós hoje que não é tratado por número? É número de telefone, de carro, de casa, de CEP, de não sei o quê, do SIC, CPF. Nós ainda estamos com mais números que você. Só que agora estamos na cela ambulante. E vocês na fixa. E eles riram muito. Olha que interessante. Os presos estão na cela fixa. E nós na ambulante. Ou seja, é o próprio Chico que também dá essa informação, né? Quer dizer, nós também temos os nossos comprometimentos, só que a gente está solto por enquanto. Estamos soltos, algemados na nossa unidade, né? Isso, nós e nossa consciência. Então ele fala disso, né? Que lá tem espíritos brilhantes e maravilhosos. Qual de nós não se considera uma pessoa boa? Legal? Gente fina? Todo mundo não se acha assim, não? Vocês acham gente ruim? Vocês acham que é gente má? Ninguém acha não, é. Eu sou do bem, não é? Do bem. Até que prove o contrário, eu sou do bem. Então, nós também somos espíritos brilhantes. A gente às vezes tem ideias ótimas, né? Então, só que a gente não está lá preso. Qual que é a diferença? Nós temos que compreender a situação deles. É o que o Chico fala. Eles foram descobertos. O crime, quando não é descoberto, não tem punição, né, gente? Não tem repreenda. Aí cabe a gente refletir nos nossos comprometimentos. Aí Emmanuel continua. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes de ingratidão, esses são previstos, gente? Muitos atos de crueldade. Eu odeio que me passa vídeo pelo WhatsApp de violência. Eu não consigo ver. Porque a gente já está tão poluído de violência que aquilo parece assim.
E outra, eu sinto que a gente alimenta em nós o julgamento. Porque o outro é cruel, o outro é errado, olha o que ele está fazendo. Por outro lado, tem situações que a gente reflete, né? A gente ouve histórias e não tem como falar assim, não. Já está contando, como é que você fala para o outro parar? Muitas vezes dá para parar, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque tem muitos atos de crueldade que não são catalogados e eles são praticados o tempo inteiro. Às vezes um jeito de falar, às vezes você fala com crueldade, né? Um gesto. Então tem muitos atos que, se a gente for analisar pelo crivo do Evangelho, a gente está ultrapassando o respeito humano. Mas não é considerado crime na legislação. E olha que a nossa legislação brasileira tem muitas leis, mas muitas mesmo, que nem dá conta de ser cumprida. Eu lembro uma época que eu estava estudando a respeito de trabalho. Eu tenho uma formação muito voltada para isso. E os motoristas de ônibus, quando faziam greve, eles tinham a seguinte conduta, não sei se vocês já viram, hoje acho que não tem muito isso, né? Eles iam um atrás do outro. Eles estavam dentro da lei, isso é a lei. Usar a faixa direita, então eles estavam dentro da lei, ou seja, não podia ser imputado como crime, mas isso não era um ato positivo. Tudo bem, eu não estou fazendo um julgamento. E isso atrapalhava em alguns momentos, mas era o jeito deles se manifestarem, de reivindicarem. Mas então, muitas coisas que estão nas normas também, se a gente for olhar, também fere outras pessoas, né? Então, a legislação está cheia de norma, mesmo assim, tem muitos crimes que não estão catalogados, não estão previstos. Muros adentro da nossa vida particular. Aí que a gente analisa as relações, eu com o outro, entre cônjuges, entre pais e filhos, né? Entre irmãos, entre familiares, entre amigos. Nós vemos aí assustadoramente como que a violência doméstica está crescendo. E a capacidade de punição, ou de flagrante, ou de reeducação é pequena. Existe um trabalho também com os homens violentos. Não estou dizendo que violência doméstica é só de mulher como vítima, não, tá, gente? Tem crianças, tem homens também, né? Mas culturalmente, os homens apresentam mais condutas assim, né? Culturalmente. E existe um trabalho também a ser feito com eles, não só com as mulheres vítimas de violência. Eu tive uma experiência de atender uma senhora que há muitos anos vivia com um marido violento. E ele veio a óbito no ano passado. Durante a pandemia, eu a atendi com todas aquelas dificuldades, né? A gente não podia presencialmente estar com as pessoas. E eu me lembro de atendê-la através do vídeo, e ela numa escuridão no quarto dela, com o cabelo todo bagunçado, assim, depressiva e sofrendo situações de violência doméstica. E a gente ficava na impotência de como você ajuda essa pessoa a tomar pé da vida dela, né? Passado o tempo, graças a Deus, ela foi se trabalhando, foi, né, se tornando mais autônoma, colocando, de certa forma, o seu desejo também de pessoa humana. E aí, quando foi o ano passado que eu a encontrei, ela disse para mim assim, que o marido havia falecido e que ela estava com muita saudade de ser maltratada. Gente, algo assim que
que você se acostuma com a violência, que a atenção que você recebe é assim. Ela falava, eu ia para o tanque lavar roupa, ele me dava um empurrão. Agora ninguém me empurra mais. A solidão que ela estava sentindo, ela transferiu como o sentir falta do maltrato. Então, olha lá, muros adentro da nossa vida particular. Nós estamos ali muitas vezes cultivando esses atos, né? E os crimes de ingratidão. Filhos em relação à paz, né? Os crimes da ingratidão. Tem um capítulo no Evangelho, segundo o Espiritismo, honrai pai e mãe, né? E lá dentro tem o piedade filial e o ingratidão dos filhos e os laços de família. Vale a pena a gente estudar. Nós vamos trazer um trechinho mais à frente. Então, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. Essa moça ficou perturbada. Aquilo que a gente comentou do gritar fica sendo normal, então eu aceito aquilo na minha vida. Empurrar também, né? Proibir as coisas também. Eu fico acostumada a nem ter liberdade para agir. Aí quando eu tenho, eu não sei o que fazer, não é? As nossas imperfeições são muitas, né? Não dá para criar lei, por exemplo, quando inveja, mal olhado, olho gordo, macumba, é muita coisa. Olha, esse negócio de inveja, mal olhado, eu tenho um pezinho de ora pronobis num vaso, gente, que eu moro em apartamento. Aí o meu ora pronobis sobe, começa, né? Eu deixo ele. Depois vou lá, podo, aproveito as folhas. Todo mundo conhece a ora pronobis? Aí eu faço ora pronobis e tal, dá um tantinho bom ali. Daí a pouco ele brota de novo, começa de novo, vou lá, deixo. Mas tem umas épocas que ele sofre uns maus olhados, que eu não vou acusar ninguém, mas ele começa a cair as folhas todas. Fica amarelo, cai. Aí eu falei, tá com anemia. Porque ele é rico em ferro, né? Eu acho que você está cedendo muito. E aí eu fico pensando que as plantas são sensíveis a todas as energias, só que eu nunca coloco a culpa lá em casa. Sempre eu acho que tem algum vizinho olhando meu ora pronobis da janela. Eu acho que tem um olho mau aqui para o meu ora pronobis. Mas tem épocas que ele está maravilhoso. Aí eu começo a cuidar mais dele, tem épocas que dá umas pragas, eu fiquei muito tempo combatendo praga, até que eu descobri, viu, fazer propaganda. Tem um produto ali na Flora, chama Azarrazo. Arrasou com as pragas. Agora ele está lá. Mas, gente, se a planta é assim, vocês imaginam o ser humano. Você fala uma coisa torta, ele amarela, ele perde a vitalidade. Se não tem uma defesa boa, vai embora a energia daquela pessoa. Então, Deus está colocando por bondade, né, pessoas no nosso caminho, para a gente caminhar junto, evoluir, aprender. Só que, lembra aquela frase? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Quem falou isso? E quem é, gente, minha mãe e meus irmãos? São aqueles que eu fiz algo, que eu comprometi minha vida ali. Ou algum delinquente que também me atingiu. Esses são os meus pais, a minha mãe, meus irmãos, né? Jesus não falou isso não, porque ele ia assustar muito. Mas quando a gente vai estudando a doutrina, né? A gente vai vendo que não tem outra forma de reconciliar a não ser voltando junto. No cadinho. Como é que chama o cadinho? Purificador. Cadinho purificador. Emmanuel fala de outro nome aqui. Chama-se lar. No livro Os Mensageiros, tem um capítulo lá que chama Os que Dormem. Vocês já leram esse livro? É o segundo livro da série André Luiz. Tem esqueci o nome do lugar. Pavilhão. É um pavilhão do lugar, como é que chama?
não é a colônia de Nosso Lar, não. É um lugar transitório, não é? É colônia de Fabiano. Não. Transitório. Não. Bom, deixa pra lá. É o Alfredo que comanda aquela área de assistência aos desencarnados recém-chegados do umbral, e ali tinha um pavilhão de mais de 400. As câmaras de retificação. Não, mais de 1.000. Acho que tinha uns 2.400 eram os que acordavam. Câmaras de retificação. Não. Depois eu vou... O Cássio resgata para nós, como diz o Emerson. Ele pesquisa lá. Coloca no vídeo, vocês assistem depois. Mas aí é o seguinte. Nesse pavilhão ficavam, acho que cerca de uns 2.000 espíritos dormindo. Tem gente que acha que depois que desencarna vai acontecer o quê? Dormir. Só que, além dessa crença, que poderia até existir, eles não estavam dormindo porque estavam descansando, não. Porque quem está cansado aqui, não vem achar que no mundo espiritual vai descansar, não, tá? Ou descansa aqui, aprende a descansar aqui. Descansar, trabalhar, descansar, trabalhar. Lá vai continuar igual. Mas os que dormem lá, nesse local, eles estavam com a mente perturbada dos crimes, dos ressentimentos, de situações gravíssimas que eles se envolveram. E durante o sono, os pesadelos vinham. Eles ficavam revendo aquilo que estava na intimidade do ser. Então, André Luiz visita esse local e os trabalhadores, mentores, eles iam dar o passe naquela população. Mas não tinha condição de dar em todos. Aí, o mentor disse que iam dar em 400 que estavam aptos a receber essa ajuda. Aqui nós temos o passe, né? A gente não tem nenhum aparelho ali para falar, você está apto, pode entrar. Não, você não precisa de passe. Não, você precisa de mais, entra logo, né? Não. Lá no plano espiritual eles conseguem detectar a necessidade. E desses 400, pouquíssimos despertam. Aí a Ismália, que é a esposa de Alfredo, né? Que trabalha junto lá dessa colônia, e parece que era das mais evoluídas, né? Dos espíritos que estavam ali junto. Ela vem junto com outras senhoras também do mesmo padrão evolutivo para auxiliar naquela tarefa. E olha o início da prece que ela faz para Jesus. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana. Incapazes de ver a formosa missão que lhes confiaste. Ela está falando de mães e de pais que se envolveram na delinquência, certo? Olha só, indiferença criminosa. Esse não está catalogado, né, gente, na legislação, mas está dentro do muro particular. Na hora que a gente está no plano espiritual, isso vem à tona, nós encontramos com a nossa consciência. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade. Muitas vezes os pais acham que é só dar as coisas, que é só prover. E a educação? Substitui a presença por coisas. Aí chega na espiritualidade, essa missão deixou de ser cumprida. Cônjuges, ninguém escapa. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Porque o casamento tem seus desafios. É uma escola. E se você quer ser feliz no casamento, mas quer a pessoa igual a você, melhor casar com você mesmo. Porque não tem como, é assim que se cresce, é assim que se aprende. E muitas vezes é ali, naquela primeira relação familiar, né, dos cônjuges, que vai se treinar a paciência,
o perdão, a confiança um no outro, a tolerância, o entendimento, a compreensão, o diálogo, porque depois que vem os filhos, isso vai ter que ser multiplicado. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Ela fala de uma forma assim, suave, né, gente? Quantos de nós na juventude nos iludimos e vamos atrás das nossas ilusões, depois a gente cai na realidade, não é? Nossa, errei o caminho. E se a gente ainda cai na realidade, ótimo, está na hora de refazer, do que chegar do outro lado assim. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando destinos dolorosos. Então, aqueles que estavam dormindo eram mães, eram pais. E André Luiz, ele tem um momento lá em que ele ausculta, ele sonda as imagens, os pensamentos de uma das mulheres que estavam ali. E ela assassina o marido numa discussão. E ele, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O marido implorando para que ela não agredisse. Foi de uma agressão e ela matou. Por isso que a gente faz a reflexão aqui, gente. Que todos nós temos esse vírus da violência. Então, vamos cuidar e ficar atentos. Vigiar, né? Orar. Primeiro vigiar, porque naquele momento o vírus está tomando, sai correndo de perto. Vai respirar lá longe, porque qualquer um de nós em momentos, né, de insanidade, que no Evangelho segundo o Espiritismo vem falar, que a cólera, né? A cólera é a ira, né? A raiva. No momento de cólera, são momentos de insanidade passageira, de loucura passageira. O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, vocês podem ir lá conferir. Todos nós podemos ter esse momento de insanidade. Na hora da raiva, você é capaz de virar um criminoso. Então, está lá no capítulo 24. Jesus, né, na passagem da mulher adúltera. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, nós todos estamos lá no nosso cadinho. Todos ali têm seus compromissos, suas deficiências, imperfeições, senão a gente nem estaria aqui na Terra. Então, adianta jogar pedra em alguém? Que hoje a gente olha e vê que o outro cometeu um engano. Aí você põe o dedinho lá mostrando. E amanhã? Será que a gente não vai tropeçar na mesma pedra? Emmanuel fala isso. No livro da Esperança, tem uma mensagem que chama Compaixão Sempre. Aí ele fala disso, que hoje nós olhamos para aqueles que estão na delinquência ou que cometeram enganos graves, mas a gente não sabe amanhã onde os nossos pés vão tropeçar. Então, que é para a gente cultivar a compaixão, né? E compaixão, a gente já trabalhou aqui uma vez. Ela não é só ter a empatia, se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro e o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para amenizar a dor? Isso é compaixão. Tem uma ação positiva junto. No livro Chico de Francisco, perguntaram para o Chico: que definição o Senhor me dá do criminoso? O criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Olha para vocês verem. Nós estamos falando daquilo que não é catalogado na legislação. E Emmanuel, né, inspirou Chico a responder: criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Qualquer um de nós, em momentos de insanidade, pode se tornar criminoso. E a gente pode se tornar criminoso também por omissão. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, se não me engano, a 642, que fala se basta para agradar a Deus que o homem não pratique o mal. Qual que é a resposta?
Isso. Ele diz para nós, os espíritos, que não basta não praticar o mal, que nós vamos responder, inclusive, pelo mal que haja sido resultado do bem que a gente poderia ter feito. Então, se a gente podia fazer o bem, não fez, mas também não fizemos o mal, a gente vai responder se daquele momento de omissão, se vai resultar um mal, nós também respondemos. Gente do céu, mas vocês estão com uma cara de criminoso. Todo mundo assustado. Mas isso é para a gente refletir, né? Quanta coisa a gente vai passando, vai indo e vai não vendo, né? Tem as nossas omissões, as nossas imperfeições, nossos excessos, as nossas violências de cada dia. Que a gente não prevê o resultado. Às vezes o outro para a violência ali nele, não é? Se a gente cometeu um ato injusto, um gesto grosseiro, o outro para nele. E se não parar nele? E se dali ele também reproduzir? A gente vai ser responsável também. Naquela passagem que você trouxe ali da mulher adulta, né? Se a gente for analisar, todos ali eram delinquentes. Delinquentes na violência, delinquentes na acusação, delinquentes na omissão, e muitos até tinham tido alguma experiência com ela. O único que não era delinquente, que era Jesus, ele trouxe a mensagem. Então, você vê que ali você vai analisar cada um ali, cada um tinha uma delinquência. Jesus ia escrevendo no chão, né? Ladrão, adúltero, fofoqueiro. E aí, um a um foi saindo até não sobrar ninguém, né? Só sobrou ele e a mulher. Aí tem o próximo parágrafo mais à frente, dizendo assim: todavia, ele ainda fala que muitos que não são descobertos ficam sem a justiça julgar. E aqueles que são descobertos, tem muitos que ainda tentam aligeirar suas penas, né? Não, mas aí não pesa a caneta não, doutor juiz, né? O advogado vem defender e as penas são abrandadas, às vezes subornadas, né? Todavia, a reta justiça nos espera infalível. E além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência, eis que as marcas da ignomínia, da vergonha, da desonra, se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. Essa grande luz é a gente mesmo, né? Quando a gente chega no plano espiritual e se dá conta das suas sombras. Então, a reta justiça nos espera. Aí o Bezerra de Menezes fala essa frase: pagar até o último ceitil. Jesus fala, né, concilia-te depressa, né, com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao oficial, não te entregue ao juiz. Eu vou ter que resgatar aqui. E te coloque na prisão. De lá não sairás enquanto não houveres pago o último ceitil. Aí o Bezerra de Menezes faz essa reflexão, pagar até o último ceitil, né, no livro Visão Nova. Hoje, porém, temos os olhos mais abertos para o amor de Deus. Ele fala que com a compreensão da doutrina, a gente entende a justiça divina não como a justiça que pune, que castiga, né, que quer que o outro fique ali preso no mal, purgando, né? Não, a gente entende a justiça divina com amor e misericórdia junto. Como não cessa Ele, Deus, de distribuir prêmios, bênçãos e alegria, vos pedimos que confieis nessa justiça imensa e nesse amor infinito que não deixa passar a menor ação sem abençoar e sem conduzir para o caminho reto, quando se trata de ação dele desviada. Bezerra está dizendo para nós isso,
que mesmo que os crimes sejam cometidos, e mesmo esses crimes ali na intimidade, né, do lar, os crimes da ingratidão, os crimes da omissão, os crimes da crueldade, etc., Deus está ali sempre para distribuir bênçãos, sempre para distribuir oportunidades. Então, de repente, a gente olha e dentro do lar nasce um bebezinho lindo que eu estava esperando com muito amor. Que bênção que Jesus, né? Que Deus nos deu de ampliar nossa família. E aí, aquele bebezinho é o seu assassino da encarnação passada? Vocês já leram no Missionários da Luz o caso de Segismundo? Segismundo era um homem, né, no passado, que entrou no meio de uma relação de casal, destruindo essa relação, entra num confronto armado com o marido, né, assassina ele. Essa mulher se envolve em situações de prostituição depois disso, por influência dele também. Passam-se os séculos, né? Aí lá na frente, depois de sofrimento no plano espiritual, vários amigos intercedendo por eles, esse casal decide junto com ele, com a ajuda dos amigos espirituais, de que eles voltariam, reatariam o casamento e receberiam Segismundo como filho. Ele seria o segundo filho do casal. Só que acontece problema. O pai, Adelino, quando à noite, durante o sono físico, ele entra em contato com o plano dos espíritos, ele vê Segismundo sendo aproximado, né? Os amigos espirituais estavam trazendo ele para aproximar da família, e ele foge apavorado. Ele não aceita de jeito nenhum. Que fantasma é esse que me persegue à noite? E ele começa a ficar deprimido e não dorme direito, mal conversa na família durante os momentos que estão juntos. A espiritualidade vai trabalhando ali. Quem é Segismundo? Então, nós vamos ter as nossas dificuldades de harmonizar. Então, hoje, se no lar a gente olha aqueles componentes que estão lá e fala assim, nossa, como meu coração vibra diferente com esse aqui, pode saber, ou você ou ele. E já que a gente está tendo mais entendimento, vamos abraçar a causa da harmonização. Porque essa é a bênção de ser colocado novamente no caminho para refazer os laços. Então, lá no plano espiritual, nessa crise inesperada, né, que a gente olha e fala assim, nossa, eu achei que eu era gente do bem, bonzinho, gente boa, legal, e eu tô aqui cheio de sombra. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência. Não, me manda de volta, eu quero voltar, eu quero consertar o que eu fiz de errado. Me manda lá para o Lafran de novo, que agora eu vou trabalhar mais. Me manda lá para aquele escritório, aquela obra. Me manda lá para aquele serviço do dia a dia que eu não quis fazer e reclamava o tempo todo. A gente pede de volta, gente. Porque lá a gente reconhece que era a bênção. Então vamos reconhecer agora que isso tudo é bênção. Porque aí a gente abandonou, né? A gente desertou ou deixou falir, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no imo de nossas almas. Quando vibra obcecante, é porque a gente fica ali no complexo da culpa. E enquanto a gente fica com aquela culpa, tem jeito de chegar no plano espiritual e ficar brilhante? Tem não. Né? A consciência reta, a consciência tranquila, é o que nos garante o passaporte de estarmos bem lá, do lado de lá.
no livro Voltei, a gente tem o exemplo do irmão Jacó, que era um espírita, atuante na doutrina, e ele, quando desencarna, ele olha, na hora de atravessar, né, tinha que atravessar uma região do umbral, e Bezerra de Menezes e outros instrutores vieram para ajudar nessa travessia, e eles reúnem os recém-desencarnados para atravessar. Um deles era o irmão Jacó, e outros. Aí na hora de atravessar tem as dificuldades lá da travessia, porque um deles tinha cometido um crime. E apesar de depois desse crime ele ter trabalhado muito em favor do próximo, a consciência dele ainda estava pontuando. Aí na hora que vai atravessar, o Bezerra de Menezes fala, vamos manter em prece, porque se a gente pensa na retaguarda, a gente é puxado, né, para as regiões inferiores. Aí os espíritos da região inferior começaram a assassino não passa, não é? E aquele espírito entra em colapso com a consciência dele. Aí eles se reúnem, fazem a prece, conseguem contornar aquilo ali, né? E passa. Depois, quando chega do outro lado, aí eles vão descer em algumas estações em que cada um vai ficar. E o irmão Jacob nota uma das mulheres que estava no grupo com uma luz irradiante do coração. E quando ela ia ser recebida, né, vieram uma porção de coisas pelo céu, assim que ele falou assim, que aves são essas? Não, não são aves, são crianças cantando. Ela foi professora na terra e amou muito os seus alunos. Foi como uma mãe para eles. Eles estão vindo recebê-la. Olha a bênção. Ai, mas esses meninos são uma pestinha, é difícil dar aula, não sei o quê. Uai, faz com amor. A recompensa vem. Sobre essa questão de quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, no livro Ação e Reação, tem aqui alguns exemplos em que o instrutor Silas, né, ele é que faz toda a intervenção. Você vai ajudar aí, Éder? Uhum. O Silas, ele está junto de André Luiz e ele vai visitando situações durante o livro, casos em que a ação e a reação, as leis de causa e efeito estão funcionando ali. Então, um deles era de um casal, né, chamado Sabino e Poliana. No passado, na época em que eles foram fidalgos, né, que eles tinham muitas riquezas e eles faziam de tudo para poder sobrepor-se materialmente, o que acontece? A Poliana, como parceira de Sabino, ele cometia os crimes e ela incentivava e ela estava junto. E foram muitos crimes que foram cometidos para que ele chegasse às riquezas e tivesse todo o poder que ele almejava. Várias encarnações assim, gente, buscando isso, poder, sobrepõe e tal. Aí o que acontece? Depois de muito sofrimento no plano espiritual, sendo perseguidos por aqueles que eles fizeram mal, a espiritualidade reúne, Poliana é chamada e ela desperta antes de Sabino para a realidade e vê as atrocidades que eles tinham cometido e decide que ela quer fazer algo para ajudar. E que ela reencarnaria e receberia Sabino, o antigo parceiro, como filho. E a espiritualidade falou assim, olha, é tanta crueldade que ele cometeu, é tanta maldade, que nós simplesmente não podemos fazer uma reencarnação simples. A reencarnação precisa ser daquelas que vai esconder eles dos inimigos. Aí Poliana renasce, deu não, né? Poliana renasce
numa propriedade rural paupérrima e ela tem um filho que é a reencarnação desse Sabino, que nasce surdo, mudo e na idiotia, ou seja, não tinha completa noção de nada. E ela estava muito doente quando ela vai ser visitada pelos Silas e André Luiz e outros, porque intercederam por ela, né, lá na região lá da colônia onde eles estavam. Como ela era uma das protegidas da mansão, acho que é mansão, esqueci o nome, eles vão imediato para tentar ver o que socorro poderia ser feito. Ela estava muito doente, então ela não conseguia cuidar do filho, que estava ali, deitado ali, ele não escutava, não via também. A única coisa que ele vivia, o Sabino, internamente, era tudo que ele tinha sido no passado. Internamente ele se via como fidalgo, com as roupas do passado, fazendo tudo do passado. Mas ele não era nada daquilo, mas era onde a mente dele estava situada. Aí o Silas vai e fala assim, bom, Deus é misericordioso e tem formas de ajudar as pessoas, faz os lírios ficarem lindos, né? E tudo mais. Então, Deus também tem recurso aqui para ela. Aí ele faz uma prece pedindo a Deus que envie os recursos possíveis. Gente, aí é linda essa parte. Começa a vir espíritos que trabalham com a natureza e começam a trazer medicamentos espirituais e depositam numa água que estava ali ao lado da cama da antiga Poliana, que nessa encarnação tinha outro nome. E o Silas faz com que ela tenha intuição, trabalhe a garganta dela para ela sentir sede. Que nem levantar da cama ela estava conseguindo. Aí ela, com toda dificuldade, ela vai lá e toma a água. A água que estava medicamentosa. Aí André Luiz vai olhando o rapaz não se dava conta, ele não tinha como nem ajudar a mãe. Aí a gente olha e fala assim, nossa, que cadinho, hein? E depois desse amparo, desse socorro imediato, o Silas fala para André Luiz, vocês estão vendo aqui uma situação de débito estacionário. Parou a cobrança nessa encarnação. Ele está disfarçado. A gente acha que o outro está vivendo aquela dor, o sofrimento, porque o corpo é surdo, é mudo, é cego. Gente, aquilo ainda é a bênção. Porque se a gente não fizesse assim, ele ia sofrer processos e processos de perseguição que ia piorar mais ainda a situação dele, que já vem séculos assim. E ela, a mãe, sacrificada nessa encarnação, era a antiga parceira dos crimes. Lá na frente, no Ação e Reação, tem um outro caso aí de mãe e filha. Chama-se Dívida Agravada o capítulo. Que Marina é mãe de uma menininha também, que nasceu surda e muda. E ela estava chorando muito no berço. E a mãe tinha resolvido que ia se matar, que ela não aguentava mais. O marido tinha ido para o leprosário, tinha contraído a lepra. Ela estava sozinha, não aguentava mais costurar à noite. E a filha exigindo cuidados constantes. Aí ela teve a ideia de tirar a própria vida. Isso chegou na espiritualidade através da mãe de Marina desencarnada. Instrutor Silas nos socorre, minha filha não vai passar dessa noite. Eu já tentei tudo o que eu podia para tirá-la dessa ideia, mas ela está largando os compromissos. Aí o Silas leva um susto, porque também era uma das assistidas daquela colônia, e vai imediatamente em socorro. Chegando lá, ela estava preparando o frasco, né, com veneno, formicida, para ela tomar, e
beijou a filhinha, abraçou ternamente, chorando, e a menininha estava chorando, e pensando assim, alguém vai cuidar da minha filha, o meu marido vai se cuidar lá, um dia ele vai ficar curado, alguém vai se apiedar dessa menina e vai cuidar e eu não preciso, não vou fazer falta. Aí na hora que ela vai pegar o frasco, Silas fala para ela, em tom firme, como você pensa em entrar no reino da morte sem uma prece? Ela não ouviu a frase, mas ela registrou. E ela muda assim o olhar, deita na cama e começa a rezar. E na hora que ela faz a prece, ela fala, Senhor, eu estou cansada, eu não consigo mais, tem piedade de mim, eu falhei, mas conduz a minha filha. E começa a falar. Aí, enquanto ela está fazendo a prece, ela esbarra a mão no copo com o líquido e ele é derramado. E na hora que ela vê que ele tinha se perdido, ela cai em si do que ela ia fazer. E Silas trabalha ali para que ela adormeça. Na hora que ela adormece, a mãe da Marina estava junto, ele desperta as funções de visão de Marina espiritualmente, né? Ela sai do corpo durante o sono e ela consegue ver a mãe. Na hora que ela vê a mãe, ela corre para abraçar e a mãe fala com ela, filha, como você abandona a luta agora que ela começa? E essa mãe tinha muita piedade dessa filha, porque a outra filha dela era aquela neta. Porque na encarnação de Marina, ela tinha se apaixonado pelo noivo da irmã. E seduziu esse noivo até ele largar o compromisso com a irmã. E quando ele noticia para a irmã que ele não conseguia ter outra pessoa no coração a não ser a irmã, né? Marina, a irmã dela, chamada Zilda na época, parecia ter recebido a notícia com equilíbrio, mas ela providencia o veneno e comete suicídio. Na espiritualidade, eles retornam o socorro para essa moça, apesar de ter chegado por suicida, foi atenuado, porque foi um momento de desequilíbrio, de alienação, de tristeza, de desespero, pelos atos de crueldade, né, gente? No muro particular. E aí ela é recebida lá, a mãe cuida e decidem a reencarnação dela no futuro como filha daquele casal. Então, se Marina comete o suicídio, ela ia abandonar a irmã 2 vezes. Ela ia trair a irmã 2 vezes. Falando de uma forma sem julgamento, tá, gente? Então, a mãe de Marina fala para ela assim, abraça essa causa, resgata esse feminino que você deixou de lado, seja mãe da irmã, né, que você antes não deixou. Ela não sabia que era a irmã dela, né? E a mãe nem fala para ela nesse colóquio, nesse diálogo, não. Mas ela volta, ela desperta e ela abraça a filha e fica ali feliz de não ter abandonado aquela oportunidade. E aí, o Silas tem um diálogo mais à frente falando que a gente precisa ajudar os nossos inimigos a pagar as dívidas conosco. Ele usou a palavra ajudar ao invés de amai os vossos inimigos, né? Que Jesus fala, para sensibilizar os espíritos endurecidos que ele estava trabalhando, que se sentiam vítimas, mas que queriam que o outro pagasse por tudo que fez. Assim, não, realmente pagar é o verbo, mas a gente tem que ajudá-los a pagar. Então, muitas vezes, nós vamos ter que ajudar o outro a reconciliar também com a gente.
Eu vou seguindo aqui, tá, gente? Parágrafo é assim, que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para devolver-lhes, em ternura e devotamento, os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos de harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei. Então, muitas vezes, o lar é essa oportunidade de regeneração, de refazer os laços. Como eu disse no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem a ingratidão dos filhos e os laços de família, em que, acho que é Santo Agostinho que escreve essa mensagem. Ele fala que os espíritos, quando estão no plano espiritual, e eles olham para aqueles que eles detestaram na Terra, eles sentem que eles têm que fazer muito esforço para voltar para a convivência. E depois de anos de meditações e preces, se as boas resoluções são tomadas e permanecem, eles voltam para a companhia daqueles que os prejudicaram ou que eles prejudicaram. E aí, o que vai acontecer lá? Depende se a boa resolução permanece. Se a boa resolução permanece, é essa luta nossa do dia a dia, né? Perdoar, tolerar, ajudar, colaborar, tudo isso dentro do lar. Aí eu trouxe para a gente finalizar, não vai dar para mostrar, mas é uma poesia. 3 trovinhas, porque no finalzinho, Emmanuel fala para a gente não abandonar, né? Aqui, ó. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever. Perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as 4 paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir a obra de Deus no campo vasto do mundo. Aí eu trouxe as trovinhas. Essa chama Fuga, de Cornélio Pires. Delinquente foge à grade e se esconde por aí. Entretanto, eis o que ocorre. Ele não foge de si. Maria Dolores. Ante o pobre delinquente, dedo ágil no gatilho, disse a mãe no tribunal, ele é bom, ele é meu filho. Finalzinho. Perdoa sempre outra vez, onde a voz do crime ecoa. Há quem faça o que já fez, por ser ainda o que foi. Lobo da Costa. Então, agradeço aí a paciência, desculpem as falhas técnicas, que não dependem da gente, e as falhas humanas. E eu espero que todos nós possamos voltar com essa reflexão do nosso cadinho. Vamos aproveitar agora e fechar os olhos e lembrar de todos os nossos familiares no nosso lar e de todos aqueles que convivem também no nosso lar, trabalhando, trazendo alguma contribuição, estendendo essa família também para os laços dos amigos, dos companheiros de trabalho, dos vizinhos, de todos aqueles que convivem e comungam essa encarnação conosco. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade de convivência para melhorar, para aprimorar a nós mesmos e àqueles que estamos caminhando junto. Nós te agradecemos, Senhor, por essa bênção do nosso lar, das pessoas que aqui memorizamos na mente e no coração e pedimos por eles também, para que possam caminhar conosco, suportando
as nossas deficiências e nos ajudando a elevar a caridade como mestra de todos nós a cada dia. Que a tua paz, Senhor, permaneça entre nós. Retorne conosco às nossas atividades. Obrigada. Que assim seja.